caminho. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Abramos a Bíblia, o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. É uma alegria estar com os amados irmãos, especificamente a juventude desta igreja, para juntos meditarmos na palavra do Senhor, tanto hoje quanto amanhã. Sou feliz pela oportunidade que Deus nos dá, pelo convite do pastor Eduardo, pela recepção desta igreja. É uma alegria muito grande. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículos 1 a 6, onde está contido o tema da nossa festividade. Está escrito: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, toda a igreja, versículo 2, já. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. 4. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, 6. Amada igreja, amigos e irmãos que aqui estão nesta noite, eu peço a completa atenção dos amados para que nós meditemos na palavra do Senhor nosso Deus. Eu não gostaria que ninguém conversasse, nem acessasse as mídias sociais, enquanto a palavra do Senhor está sendo ministrada a todos nós. Claro que nós entendemos o trabalho de divulgação de mídia da própria igreja. Eu digo as ações paralelas a isso. Porque o culto, ele deve ser de coração inteiro. Claro, ao falar de coração, estamos falando da nossa mente, de tudo que há em nós. E eu sou muito chato com relação a isso. Porque, biblicamente, nós vemos um Deus que também é tão exigente. Até mesmo ainda agora os irmãos batiam palmas e quase todos no mesmo compasso, mas alguns brincando, batem palma fora do tempo, para que possam atrapalhar. E se eu me irrito com isso, imagine Deus. Mas como nós estamos prestando um culto a um Deus que vive e que vive eternamente para todo sempre, nós estaremos reverentes enquanto a sua palavra é exposta. No ano de 2010, nós estudamos uma lição baseada em todo o livro do profeta Jeremias. Os irmãos são lembrados, aqueles que estudam da classe adultos. E aquela lição mexeu muito comigo, porque era o último ano em que nós estávamos na igreja, antes de ser inseridos integralmente no ministério, como vivemos até hoje. Aquela lição falava muito forte ao meu coração, porque falava exatamente do ministério profético na vida de Jeremias. Toda a igreja é sabedora de que hoje não existe um ministério profético como acontecia no Antigo Testamento. Daquela forma, o último foi João Batista, aquele
que veio anunciando que o Messias estava chegando. Daí para frente, o que nós contemplamos na Bíblia Sagrada é o dom de profecia que é dado a qualquer pessoa da igreja que pedir a graça e a misericórdia de Deus, como já ouvimos nesta noite, que tudo é por graça. E por graça e misericórdia Ele pode conceder a qualquer pessoa. E nós lembramos-nos bem que em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos de 9 a seguir, a Bíblia diz que Filipe, aquele que tornou-se diácono no capítulo 6, e que faz uma grandiosa obra em Samaria, no capítulo 8 de Atos, ele tinha pelo menos 4 filhas, e a Bíblia Sagrada diz que elas eram donzelas, significando dizer adolescência para a juventude, e todas elas profetizavam. Significa dizer que o dom de profecia Deus pode dar a qualquer pessoa da igreja. Segundo lugar, no Novo Testamento o que existe é o dom de profeta, aquele que está nos dons ministeriais, conforme contemplamos em Efésios 4:11, quando o apóstolo Paulo disse que Deus, ou o Senhor Jesus, deu à igreja alguns que servem como apóstolos, aqueles que fundam trabalhos, aqueles que são desbravadores, o missionário que nós conhecemos. Deus também deu profetas, aqueles que expõem a palavra do Senhor, e esta é a infalível profecia. Pois enquanto o dom de profecia, citado em 1 Coríntios 12, e precisa estar sob análise da palavra de Deus e da igreja que tem o Espírito Santo, mas em Efésios 4:11 está falando do dom de profeta, o Senhor dar a liderança da igreja para que possa anunciar a palavra de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus levantou alguém para ser evangelista, aqueles que fazem um trabalho externo, um trabalho de evangelismo, um trabalho de impacto. E Deus também levantou alguns para serem pastores, aqueles que cuidam, alimentam, protegem o rebanho do Senhor. Mas Ele levantou alguns para mestres, dependendo da tradução, doutores, aqueles que com profundidade compreendem a palavra de Deus. Isso não depende de um estudo acadêmico apenas, é uma capacitação divina, não desprezando aos que se debruçam ao estudo, porque, claro, terão uma possibilidade maior de compreender mais. Mas todos esses dons são capacitação direta do Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles que se interessam em servir ao Senhor melhor. Mas o profeta Jeremias, diferente destes citados no Novo Testamento, exceto João, e o que é objeto de estudo nosso durante esses dias, a gente vê algumas peculiaridades na vida de Jeremias. Por exemplo, apenas 3 homens na Bíblia Sagrada são citados escrituristicamente, escolhidos desde o ventre. A profecia de Isaías, capítulo 49, nos primeiros versículos, dá o entendimento que Jesus, o Messias. Aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, também, o profeta Jeremias. E em Gálatas 1,15, o próprio apóstolo Paulo, ele disse que havia sido escolhido desde o ventre. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, por exemplo, no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, nós notamos que ele era filho de sacerdote, porém, tornou-se profeta. Significando dizer que nós, cada um de nós, devemos ser quem Deus quer que nós sejamos.
Porque se eu falo ao maior público de adolescentes e jovens, é um período onde questionamentos surgem, onde às vezes se tem muita dúvida ainda do que Deus realmente quer de nós, onde às vezes pomos a questionar e a pensar: será qual é até o meu talento, o meu dom? O que foi que Deus me deu para exercer? E não é pecado os questionamentos. Pecado é a gente ficar só se questionando e não produzir nada para Deus. Porque enquanto especificamente Deus não se revela a nós acerca daquilo que quer, nós precisamos estar ocupados na obra. Devemos estar voltados a fazer alguma coisa. O que não podemos e nem devemos é estar parados. E devemos lembrar que assim como Jeremias era filho de sacerdote e tornou-se profeta, isso traz-nos o entendimento que, independentemente de quem somos e da nossa raiz genealógica, Deus tem um propósito para cada um de nós e para todos nós. E nós só precisamos nos colocar à inteira disposição de Deus e no centro da sua vontade, porque não há nenhuma pessoa que me escuta nesta noite que Deus não tenha pelo menos um propósito. Assim também como não há nenhum de nós que Deus não tenha dado pelo menos um talento. Por menos que tenhamos de Deus, mas pelo menos um, cada um de nós temos. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus distribuiu talentos, claro, naquela parábola que está em Mateus, capítulo de número 25, especificamente versículo 15, a Bíblia diz que Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. E não cabe a nós questionarmos porque ele ou ela tem mais que nós. O que cabe a nós é desenvolver o que o Senhor nos entregou, ainda que seja um. Mas se é para Deus, exerçamos com toda dedicação, porque aquele que tem será acrescentado, e aquele que pensa ter e não usa o que tem, até o que tem lhe será tirado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ainda no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, nós vemos também que Jeremias profetizou ao reino de Judá, aquele que é considerado pelos estudiosos como o reino do sul, pois o outro do norte era Israel. E todos nós sabemos que o reino permaneceu unido até que Salomão morreu. Quando seu filho assume, houve a divisão do reino. Mas esse Jeremias, ele profetiza realmente em Judá. A gente vê isso no capítulo de número 1, por exemplo, o versículo de número 2, quando veio a ele a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. O que se repete também a mesma expressão no versículo de número 3. A gente vê isso. Então ele estava a profetizar no reino de Judá. Em terceiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, versículo de número 5, por exemplo, a Bíblia diz que ele foi conhecido por Deus, ele foi separado por Deus, e ele foi doado por Deus antes da sua formação. Quando eu olho para esse texto, eu fico me lembrando dos Salmos de número 139, versículo de número 16, quando o salmista fala com o Senhor e diz: Senhor, no teu livro todas estas coisas já estavam escritas. Eu fico imaginando toda vez que leio esse versículo, o que eu recito, que o desejo de Deus é que cada um de nós estejamos diante de Deus dizendo: Senhor, o que o Senhor quer de cada um de nós? Ou o que tem no teu livro escrito acerca da minha vida? Porque às vezes nós andamos há algum tempo fora da rota. Como nós já ouvimos uma leitura aqui acerca de Jonas, aquele que recebeu uma ordenança divina e fugiu da presença de Deus para não cumprir, e acabou voltando e buscando a Deus para que cumprisse o propósito determinado por Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nosso Deus,
nós vemos que o profeta estava preocupado com isso, mas ele havia sido escolhido, separado e doado antes do seu nascimento. A quem dera que no final desses dias de festividade nós possamos prontamente dizer a Deus o que o Senhor quer de mim, e independentemente do que Ele nos disser, nós digamos: eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Continuamos a olhar ainda e nós vemos no versículo de número 6, por exemplo, as desculpas e a incapacidade de Jeremias, pelo menos o que ele cita, né? 1,6 está escrito: então eu disse ao Senhor Jeová, não sei falar, porque ele coloca como desculpa: sou uma criança. A sua incapacidade. É claro que ele não era um menininho ainda, já era alguém maduro. Mas quem, diante da responsabilidade daquilo para o qual o Senhor chamou, não se sente pequeno? Na realidade, trabalhando esses dias e vivendo pelo menos todos esses dias de vida na igreja, eu sempre percebo que as pessoas que se acham, se dizem ou que se mostram capazes, são as que estão mais despreparadas para o trabalho. E por incrível que pareça, as pessoas que mais se mostram limitadas, fracas e falhas, são as que são mais úteis, e não poderia ser diferente. Na carta que o Senhor escreve à igreja de Filadélfia está escrito: tendo pouca força, não negaste o meu nome, por isso eu vou te livrar da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. É verdade que pode ser que essa expressão tenha sido utilizada com aquela igreja por causa do pequeno número que nela havia, mas o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12, 9 e 10 o seguinte: que quando a gente pensa que está fraco, ele dizia, é aí que eu sou forte, porque Paulo descobriu que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza. Quando ele dizia sou fraco, Deus revelava a fortaleza dele em Paulo. E é o que a juventude precisa entender, porque João, ao escrever, ele também disse: vocês são fortes, já venceram o maligno, a palavra de Deus habita em vocês. Então é isso que o Senhor quer que nós compreendamos. Quando nós olhamos para a palavra, nós continuamos a compreender também acerca de Deus contrariar a Jeremias. Olha o que diz o versículo 7, o versículo de número 8. A Bíblia diz: mas o Senhor disse, não digas. E o versículo de número 8 começa dizendo: não temas, o Senhor é perito em contrariar aquilo que achamos ou pensamos. De tal forma que o escritor de Provérbios, capítulo 24, versículo 12 a seguir, diz: não digas não posso, não sei, não tenho como fazer, porque Deus, que conhece o coração, conhece o nosso interior, Ele sabe das nossas capacidades e o quanto podemos produzir para Ele. Se o Senhor não tivesse nada a fazer na nossa vida e através da nossa vida, à medida que Ele fosse nos salvando, também ia nos matando e nos levando para a glória. O fato de você e eu estarmos aqui, há um propósito divino para ser estabelecido na nossa vida, e só depende do nosso posicionamento diante dEle. E o mais interessante é que nós não precisamos abandonar tudo para fazer o que Deus quer que nós façamos. Nós podemos estar fazendo o que estamos e ainda assim fazer o que Deus quer que nós façamos, inseridos no contexto onde nós estivermos. Porque de repente, se todos abandonarem tudo que fazem para trabalhar somente para Deus, e quem atuará nas áreas onde nós atuaríamos? Portanto, jovens, estude o quanto preciso for, prepare-se o quanto for necessário, só não deixe de ser crente. E onde você estiver,
brilhe a luz de Cristo na sua vida, seja sal aonde estiver e for, e que o nome do Senhor seja glorificado em você, em mim, em nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ainda vemos que o profeta foi tocado e abençoado por Deus. A minha oração a Deus é que todos nós também sejamos tocados e abençoados por Deus. Capítulo 1, versículo de número 9 está dizendo assim: estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eu ponho as minhas palavras na tua boca. Oh, irmãos, ser tocado por Deus é maravilhoso, e ser abençoado por Ele muito mais ainda, e ter a certeza que Deus está nos tocando, e o que nós estamos falando não são as nossas palavras, mas é a palavra dele. Pode ter certeza que haverá efeito, e o nome do Senhor será glorificado em nós. O problema que pode haver é que às vezes nós não estamos nos dedicando tanto quanto deveríamos, poderíamos, e que o Senhor quer que nós nos dediquemos. Eu ando preocupado porque todo mundo quer demonstrar o que é, e às vezes nós que éramos para andar com o peito estufado, a fronte erguida, e em verdade dizer quem somos, às vezes a gente está sentindo vergonha disso. Todas as pessoas e classes estão fazendo de tudo para demonstrarem quem são e o que fazem. E um povo chamado crente, que é o único povo na terra que tem a mensagem que pode salvar o mundo, é o único povo na terra que tem a mensagem que pode dar paz ao mundo, é o único povo na terra que tem a mensagem que pode salvar o mundo, é o único povo na terra que tem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão como que tímidos, estão como que fugindo da responsabilidade, estão como que retrocedendo no chamado. E a palavra do Senhor nos diz que o profeta foi tocado e abençoado por Deus. Melhor que isso, ele foi elevado pelo próprio Deus. Olha o que diz o versículo de número 10: olha, eu ponho-te, porque ninguém chega a lugar algum se não for colocado por Deus. Quem está lhe colocando na faculdade, na escola, no trabalho, todas estas oportunidades são Deus, e a gente precisa entender que é Ele que nos põe onde Ele quer nos colocar, e nós devemos em tudo glorificar o seu nome, porque somente Ele é digno. O texto sagrado nos diz aqui: eu ponho-te sobre, então é em cima, não é embaixo. Eu te ponho sobre, aí ele diz: nações, reinos, e ele mostra os propósitos para os quais ele colocou. Então é o Senhor quem elevou o profeta. Vamos continuar olhando ainda. A gente vai ver mais alguma coisa que o Senhor o colocou ali para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, mas também para edificar e plantar. Às vezes a gente não compreende bem o trabalhar de Deus na nossa vida. Afinal de contas, nós vivemos um tempo onde as pessoas querem agradar a tudo e a todos. Nós vivemos um tempo onde as pessoas temem e não querem confrontar pela palavra. Eu não estou dizendo de andarmos discutindo acerca de religião, eu não estou dizendo de andarmos levantando questões por toda coisa, não estou falando disso. Eu estou falando de nós abrirmos as Escrituras e expormos a Escritura aonde quer que nós estivermos, e deixarmos a Escritura falar ao povo, ao coração do pecador, ao coração das pessoas que precisam ouvir a voz, porque nós estamos
estamos estudando sobre vasos na mão do oleiro, e a compreensão é que cada crente, do púlpito ao porteiro, cada um de nós somos um vaso na mão do oleiro, e Deus quer nos usar para o louvor e para a glória do seu nome. E esses dias serão dias de a gente se colocar, se precisar ser refeito, se precisar ser cheio, se precisar colocar-se diante de Deus. Ele está nesse dia conosco, e o seu desejo é usar a cada um de nós para glorificar o seu nome. A palavra do Senhor nos diz aqui que Ele colocou sobre para arrancar. Todos sabem que arrancar de repente pode causar algum transtorno. Derribar, sim, conceitos que já foram erigidos. O Senhor diz que pela palavra poderemos derribar. Foi para isso que Jeremias foi chamado. E para destruir, porque há coisas que em verdade precisam ser destruídas. Nós já ouvimos uma palavra de oração nesta noite dizendo o seguinte: Senhor, leva cativo o nosso entendimento a Ti. É o que Deus quer de cada um de nós, porque o nosso maior campo de batalha é exatamente na nossa mente. Mas o Senhor quer que nós levemos todo esse conhecimento e entendimento cativo, para que tudo que nós tivermos, para que tudo que somos e chegarmos a ser, seja para a glorificação do nome do Senhor. O texto sagrado aqui ainda diz o seguinte: e para arruinados. Se a gente quiser de verdade ser boca de Deus nessa terra, em alguns momentos, para muitos, nós seremos como o arruinador do ambiente, porque as coisas estão aversas, tão contrárias, que você contrariar as pessoas pela palavra, vai ter o entendimento que você chegou no ambiente para arruinar. O profeta Isaías há muito já disse, no capítulo 5, versículo de número 20, que chegaria o tempo em que as pessoas diriam que o certo é errado, o errado é certo, que o doce seria amargo, amargo seria doce. É exatamente o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de relativismo, o tempo onde parece que aquilo que é errado é o que chama mais atenção, dá mais prazer e vontade de se fazer, e aquilo que de verdade traz paz à alma, ao espírito, é o que as pessoas não querem. Mas em nome de Jesus nós vamos vencendo, propagando a palavra de Deus, e nós devemos ser boca de Deus aonde quer que nós estivermos. A palavra do Senhor nos diz ainda aqui o seguinte: que o Senhor, Ele fez de Jeremias cidade forte. Sim, é isso que a palavra diz, no versículo de número 18: porque eis que te ponho hoje por cidade forte. E todos sabem que uma cidade fortificada nos tempos bíblicos era uma cidade que estava rodeada de muralhas que aparentemente eram intransponíveis, muralhas altas e largas, a ponto de a Bíblia dizer que Raabe tinha uma casa que ficava em cima da muralha. O que o Senhor quer é que as nossas vidas esteja o Senhor protegendo a cada um de nós. E uma das melhores e maiores proteções para o povo de Deus é a palavra de Deus como muro entre nós e o nosso adversário, entre nós e a nossa carne, entre nós e o mundo. Nós precisamos nos munir da palavra de Deus, da verdadeira doutrina bíblica, para que ela seja muro em nossa volta. Juventude do Senhor. A Bíblia Sagrada ainda nos mostra aqui cidade forte, coluna de ferro. Não estou dizendo, e nem a Bíblia está falando, de uma coluna que contém ferro. O que a Bíblia está dizendo é que é uma coluna de ferro maciço. Quando Deus levanta alguém, Ele põe como cidade fortificada e faz desta pessoa como uma coluna de ferro maciço. Ainda diz aqui, e como muro de bronze. Olha a quantidade de coisas que Deus está dizendo para Jeremias, e não era para menos. Não era para menos, porque o que Jeremias haveria de enfrentar, jovens, igreja, e o que nós ainda haveremos de enfrentar, se Deus não fizer de nós uma cidade forte, uma coluna de ferro,
e não fizer de nós um muro de bronze, certamente nós não resistiremos. E há uma necessidade de pensarmos acerca destas coisas que estão sendo faladas nesta noite. Ao olharmos para isto na Bíblia Sagrada, olha para que Deus fez tudo isso na vida de Jeremias? Para contrariar sistemas. Você lembra da oração sacerdotal quando Jesus disse assim: oh Pai, eu não te peço que os tire do mundo, eu te peço que os livre do mal. Nós estamos no mundo e nós não podemos ser contaminados pelo sistema, mas nós precisamos viver em meio ao sistema, mesmo que não nos contaminemos e nem nos sujemos no sistema que rege o mundo, porque ele é mundano. E João disse: o mundo jaz no maligno. O mundo, com seus ditames e suas orientações, estão dizendo que está tudo natural, está tudo normal, que o jovem pode viver aqui dentro e viver lá fora, pode estar aqui dentro e fazer tudo que o mundo quer, a carne deseja e o inimigo quer para nos destruir. Mas pela palavra de Deus nós não podemos, nós não devemos, porque apesar de jovens, é igreja do Deus vivo, é coluna e firmeza da verdade, é povo forte. Muitos caem, se prostram e ficam prostrados, mas o jovem, ainda que caia, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará, o colocará de pé, encherá do Espírito e lhe dará graça para prosseguir, glorificando o nome do Senhor. Aqui está dizendo que ele foi levantado para contrariar sistemas. Será que nós teríamos coragem para isso? E olha o sistema que o Senhor levanta para tal. Diz-nos o versículo 18: contra toda a terra. Porque onde existe gente, tem gente de acordo com o plano de Deus e tem gente fora do plano de Deus. E a decisão é nossa de que lado estaremos. Diz no versículo de número 18: contra os reis. Todos sabem que o rei deste mundo, quantos reis não existem, que lideram, que fazem frentes a coisas que desagradam a Deus e que são contrárias à palavra de Deus. A Bíblia diz ainda contra príncipes. E todos nós sabemos que o príncipe deste mundo já está julgado, mas ele coordena muitas coisas. E por incrível que pareça, se a gente não tiver cuidado, a orientação do Espírito, vivermos munidos da palavra de Deus, nós acabaremos como que entrando por estas coisas. Por exemplo, nunca ouvi tanta pergunta como: que tem o crente fazer uma tatuagem? Qual é o problema em ingerir bebida alcoólica? Que mal faz transar quando ainda está namorando sem comprometimento com o casamento? Como é que vai saber que vai ser um bom parceiro, uma boa parceira no casamento? E assim vai. E quando as coisas vão se naturalizando no nosso meio, como se fosse normal, e não é. Aqueles que se destacam dentro da casa de Deus, por exemplo, na área da música, quantos colegas já não perdi, eles dizendo assim: Silvio, não tem nada a ver, uma coisa é a profissão, a outra coisa é a religião. E nessa desculpa, por tocarem bem, às vezes querem tocar na igreja e querem também estar lá no mundo. Afinal de contas, a igreja não paga, e lá no mundo ganham algum dinheiro e outras coisas mais. Mas só que evangelho é decisão. Jesus disse que não tem como servir a dois senhores. O profeta Elias um dia disse: decidam a quem vocês vão servir. Se Baal é Deus, vão atrás deles, mas se Jeová é Deus, então fica com ele e sirva ao Senhor. Vivemos em um tempo onde não podemos viver indecisos, porque a indecisão já é uma forma de estarmos mais para lá do que para cá. E Deus exige de nós decisão. Por favor, os músicos, parem de conversar, olhem para cá.
Então, quando a gente olha para isso é muito sério. E às vezes as pessoas não se apercebem disso. E de fato o nosso comprometimento é com a palavra. O meu desejo é que nós saiamos daqui com o entendimento de que nós precisamos mais da palavra, que nós precisamos mais de Deus, que nós precisamos mais do Espírito Santo, que nós precisamos estar mais voltados para Ele. E se a gente começar a partir de hoje, criando um compromisso com Deus, dizendo assim: Deus, eu vou fazer o seguinte, a quantidade de horas que eu gasto nas mídias sociais, eu vou dividir ao meio, a metade eu vou orar e vou ler a Bíblia, e somente a outra metade eu vou usar nas mídias sociais. Você vai ver a alavancada que a sua vida espiritual vai dar, e daqui a pouco você não vai ter tanto interesse pelas mídias sociais, porque a presença de Deus é mais importante do que tudo. Quando eu estou olhando para a palavra de Deus, eu estou vendo o profeta sendo chamado para contrariar sacerdotes. Não é fácil ser usado por Deus. Você viu que Isaías, no capítulo 20, ele teve que andar nu e descalço. A Bíblia diz, com as nádegas de fora. Você já pensou o profeta profetizando e lá tudo? Foi o que Deus exigiu dele, para mostrar o juízo que Deus mandaria sobre o seu povo. Você já pensou o profeta Jeremias? E esse texto se enquadra muito com o público-alvo, jovens, porque Deus o proibiu de casar. Jeremias 16, 2 e 3. Não case, não gere filhos, porque Deus mandaria um juízo tão pesado que se Jeremias fosse casado e gerasse filhos, ele sofreria muito mais do que o que sofreu. As pessoas achavam Jeremias pesado em suas palavras, mas Jeremias era sensível. A Bíblia diz em Jeremias 9, que ele dizia: eu queria que a minha cabeça fosse uma caixa d'água, para que eu chorasse de dia e de noite pela filha do povo do Senhor. Que acontece que as pessoas só veem a expressão de quem fala, mas não conhece o coração. E um verdadeiro líder, uma verdadeira mãe, um verdadeiro pai, são pessoas que estão interessadas no nosso bem, e até quando estão errando, é no desejo de acertar, mas isso é incompreensível. Quem é que entende um líder de mocidade que ama a juventude? Quem é que entende um pastor que quer proteger a juventude? Quem é que entende uma mãe, mesmo que ela tenha errado na sua vida quando jovem, mas ela sofre pelos erros que cometeu e não quer que os filhos sofram amanhã pelos erros cometidos agora? Então, para evitar, ela tenta proteger, mas é incompreendida. A mesma coisa acontece com o pai, assim sucessivamente. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos esse Jeremias que estava olhando para todas estas coisas. Isso chama muito a minha atenção, porque confrontar sacerdotes, agora ele entrou num negócio pesado. Parece que confrontar reis, parece que confrontar toda a terra e os príncipes não é tão difícil quanto confrontar sacerdotes. De repente está tudo programado para adoração, e ele chegar e dizer: ei, está errado. Isso não é fácil, e nunca será fácil. Mas Deus sempre levantará homens, Deus sempre levantará mulheres, jovens, adolescentes e até crianças que queiram ser boca de Deus. E o princípio está em Jeremias 15, 19. Aquele que separar o que é santo do que é profano, aquele que separar o que é certo do que é errado, aquele que separar aquilo que adora a Deus e aquilo que não glorifica, esse será a minha boca neste tempo. É isso que Deus quer fazer conosco. A palavra do Senhor nos orienta, nos mostra nesta noite estas coisas que temos exemplificado aos irmãos. E sem cansá-los, olhando para Jeremias 18, eu quero dizer-lhes alguma coisa. Em primeiro lugar, versículo 1, a palavra do Senhor
veio a Jeremias, dizendo, aqui mostra-nos a importância da palavra. Jovens, pelo amor de Cristo Jesus, leiam a Bíblia. Eu convivo com jovens, eu convivo com adolescentes, eu creio no potencial dessa gente que tem a mente lá diante da nossa, que viemos antes, mas que está sendo destruída por coisas tão fúteis. Quando jovens e adolescentes passam dias e horas, quando não nas mídias sociais, em jogos que nada edificam. Quando deles mesmo à distância, mas em coletividade estão jogando e viciados naquilo. Eles não fazem uma outra coisa, não sei disso. As notas na escola diminuem. A sua vida está voltada totalmente para aquilo. Tal qual um dependente químico, sem um aparelho de celular na mão, fica valente, fica revoltado, não aceita ficar nem por minutos sem. Virou-se uma dependência tão forte que a gente fica pensando, se fosse assim com a Bíblia, era um exímio pregador, expositor da palavra, um evangelista, um missionário, alguém que produziria muito para o reino de Deus. Mas infelizmente, às vezes se dedica tanto tempo a isso, que deveria dedicar a palavra de Deus. Mas eu quero dizer, é impossível uma juventude vencer sem a palavra. Sempre eu repito isso, não posso crer nas estatísticas, quando elas dizem que cada 10 jovens que adentram as faculdades, pelo menos 7 deles se desviam. Não, é falta de palavra, porque quanto mais alguém conhece ciência, quanto mais alguém conhece ensino secular, mais ele tem comprovação de que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é a verdade, e que Deus é o dono desta palavra. Mas parece haver um distanciamento dessa compreensão. E basta entrar lá, e as pessoas já estão totalmente aversas àquilo que diz o Evangelho. Mudam completamente a ponto de você não conhecer quem é e quem não é de fato de verdade. Quando eu olho para isso na Bíblia, eu fico vendo a importância da palavra de Deus. Segundo lugar, versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O que é isso? A importância de ouvir a palavra de Deus. Porque infelizmente o número de desigrejados, eles crescem assustadoramente. E a qualquer momento que você acessar o YouTube, o Instagram, lá eles estarão dizendo, não precisa do templo, não precisa de congregar, esse negócio de pastor, e assim vai. A desconstrução da fé, da doutrina bíblica, ela todos os dias tem sido cada vez mais forte. E o pior, alguém está dizendo assim, eu não vou mais à igreja, para que escola bíblica dominical, congresso, confraternização de jovens? Não, isso tudo é balela, eu vou largar isso de mão. Afinal de contas, eu tenho Bíblias em casa e posso escolher a que eu quiser, e eu leio a Bíblia. Só que a Bíblia diz em Romanos 10 e 17, que não é pelo ler a Bíblia. A Bíblia diz que é pelo ouvir a Bíblia. Porque a fé, ela é posta em nosso coração pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Porque alguém pode ler a Bíblia em casa e fazer a interpretação que quiser, de acordo com o seu maldoso coração, como disse o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo número 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem pois o conhecerá? E de repente a gente pode ter até uma interpretação incorreta, porque a Bíblia tem uma só interpretação, porém várias aplicações, mas a gente lê, compreende errado. Mas quando chega aqui, alguém orientado pelo Espírito de Deus nos aponta o caminho certo, e é por isso que há liderança e há pastores sobre nós, para nos orientar no caminho certo, e a gente sai dizendo, Deus falou comigo, eu ouvi a voz do Senhor, eu vou seguir o caminho que é bíblico, segundo a vontade de Deus. Eu
crer vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Aqui está a importância da palavra. E o crer que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a Bíblia Sagrada diz aqui, versículo de número 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele como outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Aqui está falando da soberania de Deus. Quantas vezes eu já fui questionado: por que falar assim? Por que se portar assim? Por que ser assim? Aqui está dizendo que o vaso que quebra na mão do oleiro, ele torna a fazer como parece bem aos olhos dele. Então Deus é soberano em suas escolhas, e ele faz como lhe apraz, para glorificar o nome dele, para engrandecer o seu reino na terra e edificar a igreja de Cristo. É assim que Deus é. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos vendo aqui a importância da palavra, que é o crer e pelo ouvir, sobre a soberania de Deus. E quem quiser compreender isso melhor, leia em casa Romanos do capítulo 9 até o capítulo de número 11, pois lá está, no capítulo 9, a eleição. No capítulo 10, a rejeição, porque o povo desobedeceu. E no capítulo 11, a reconciliação que Deus tem preparado para o seu povo. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, nós vemos aqui a decisão humana, a importância da palavra. Não abro mão da palavra por nada. Nós vivemos em dias onde não é só cantor evangélico que faz show, pregador e pastor também faz muito show. Eu vou te dar um minuto para glorificar. Levante a mão, levante o pé e diga isso para o seu amigo e fala aí com ele. É uma besteirada. O povo precisa da palavra. O que nós temos necessidade é da palavra de Deus na nossa mente, queimando nos nossos corações e desejoso de ouvi-la dia após dia. Porque a palavra não vem de acordo com o que eu quero. Jesus estava pregando João 6, 60 a 66, e a multidão se foi, só ficaram os discípulos. E Jesus olhou para eles e disse: cadê o povo? Já foi? E vocês não vão por quê? E Pedro disse: para onde? Para quem iremos nós? Se tu tens a palavra da vida eterna, é Cristo que tem palavra da vida eterna para nós, é Cristo que tem tudo que nós necessitamos, e tudo é pela palavra. A importância da palavra, o crer pelo ouvir a palavra. Nós vivemos dias onde já não há mais fé quanto nós ouvíamos em dias passados. Qualquer pessoa aqui que tiver 40 anos de idade acima, que frequenta a igreja em todo esse tempo, sabe como a nossa igreja tem mudado e qual a minha preocupação. O que será da igreja de amanhã? O que será da igreja que os meus filhos congregarão? Pensando em Moisés, Moisés morreu, deixou Josué, Josué morreu, não deixou ninguém. Juízes 2, 10 e 11 diz: levantou-se uma geração que não conhecia Deus. A gente pode dizer que em 3 gerações se perde Deus? Se os meus avós foram mais crentes do que os meus pais, se os meus pais sem dúvida são mais crentes do que eu, o que será dos meus filhos? São essas coisas que nós precisamos pensar. E aqui nós temos visto a importância da palavra de Deus. Em segundo lugar, o crer vem pelo ouvir, e você está ouvindo a palavra de Deus, e há um trabalhar do Espírito Santo de Deus em cada um de nós, quando nós paramos para ouvir a sua palavra.
Porque a gente só lembra do versículo que diz o seguinte: quem é de Deus ouve a palavra de Deus, João 8,47. Só que o versículo não encerra, ele continua dizendo: e é por isso que vocês não querem ouvir a palavra de Deus, porque não são dele. Senhor Jesus estava anunciando a palavra, as pessoas não estavam querendo ouvir. Terceiro lugar, a soberania de Deus. Entenda que Deus é soberano sobre você, sobre mim, e mediante a sua palavra. Em quarto lugar, qual é a sua decisão? O que você vai decidir? Vai continuar como está? Vai tomar uma postura diante de Deus de melhorar? A nossa vida cristã hoje não pode ser igual foi ontem, e amanhã ela não pode ser igual está sendo hoje. A nossa vida cristã, ela tem que ser ascendente, ela tem que ser crescente, porque está escrito, Provérbios 4,18: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Juventude no Senhor, igreja presente, amigos que aqui estão, o Senhor quer que nós sejamos melhores, e Ele está trabalhando para isto. O Espírito Santo mora em nós para fazer isto, e a palavra de Deus está exposta de uma forma muito clara. Quantos entendem esta palavra? Tem alguém nesta noite que deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador? Tem alguém nesta noite que deseja reconciliar-se com o Senhor, entendendo que há uma importância na palavra, que eu creio vem pelo ouvir, que Deus é soberano sobre as nossas vidas, e que só depende de uma decisão nossa? Se tiver alguém, venha, porque Jesus quer salvar você. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. A festa de jovens e de adolescentes, e está chegando uma adolescente aqui. Aonde está a segunda pessoa? Se tiver, venha. Se tiver alguém ao seu lado, não seja chato, mas educadamente pergunte-o se ele deseja vir, e se desejar, traga-o. É uma decisão que não é fácil. Há uma guerra espiritual, mas é o Senhor quem dá a vitória e abençoa o seu povo de uma forma especial. Está aceitando a Jesus? É a primeira vez. Se reconciliando com o Senhor. É uma reconciliação. Tem mais alguém para Cristo? Alguém para se entregar a Cristo? Alguém para se reconciliar? Tem mais alguém? Vamos orar por este que aqui está, em nome de Jesus. Pai querido, aqui está esse jovem que compreendeu a tua palavra e vem aqui à frente reconciliar-se contigo. O Senhor sabe os motivos, o Senhor o conhece perfeitamente, porque se a Jeremias o Senhor conheceu antes de se formar, conosco não é diferente. Dada a tua graça, escreva o seu nome no livro da vida e abençoa de uma forma toda especial. Abençoa todo o teu povo que ouviu a tua palavra nesta noite, e que nós possamos continuar nos reunindo nessa festividade, e que a bênção do Senhor seja sobre todo o teu povo neste lugar, para o louvor e para a glória do teu santo e bendito nome. Com fé te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, e todos dizem